Uma comédia existencial que mistura crises de meia-idade com clones. Mas vale a pena assistir? Eu sou Alan Camilo e esse é o Review em 10 de Living With Yourself. Clonagem? Pera, você fez um clone meu? No mínimo, deviam me reembolsar. A série conta a vida do Miles, que é interpretado pelo Paul Rudd, um cara que tá infeliz com o trabalho, com a família e com si mesmo, no que pode ser visto tanto como uma depressão não diagnosticada, como uma crise de meia-idade. Na tentativa de melhorar tudo, ele recebe a dica de um colega de trabalho para ir para um spa. E no dia seguinte, ele tira $50 mil de uma poupança para dormir nesse spa, com a proposta de acordar renovado e com uma nova visão da vida. E isso até que dá certo, mas naquela noite ele descobre que ele era um clone. E agora ele vai ter que aprender a viver com a versão antiga dele, tentando esconder esse segredo de todo mundo. Com ele redescobrindo a vida, a gente conhece o contexto todo dele, de como ele era infeliz, da relação dele com a família e com os amigos, tudo com um tom de bom humor. A graça é que o humor não tá tanto nas falas ou no visual dos personagens, tá mais em como cada situação é mostrada pra gente, e nas reações do Paul Rudd ao caos dele vivendo com ele mesmo. E todas as cenas de comédia, sem exceção, dele interagindo com ele, são muito bem feitas. E é bem nítida a diferença entre um e o outro, não só por um deles ser o perfeito e o ideal, mas até com um visual bem diferente, claro. Do ponto de vista da atuação, isso é fantástico porque você vê como o Paul Rudd consegue virar uma versão diferente do Miles, de um jeito sutil até. E ele, como ator, basicamente finge ser o personagem, fingindo ser outro. As situações que eles bolaram pra mostrar esse contraste são bem criativas, e isso não deixa essa fórmula básica cansar tão cedo. E falando de visual, também é bacana que uma hora você pode até esquecer que eles estão usando efeitos especiais e truque de câmera pra gravar cenas dos dois. Dá pra ver que o cinema e a televisão evoluíram bastante desde Operação Cupido, por exemplo. E nessa mesma pegada de usar o mesmo ator pra dois papéis, um exemplo recente, mas que você não deveria gastar seu tempo e nem seu dinheiro vendo, é o Projeto Gemini, um filme do Will Smith lutando contra ele mesmo, que lançou há poucos dias. A proposta e a base para os efeitos são basicamente a mesma coisa, a diferença é que o filme é uma mega produção onde eles recriaram o corpo inteiro do segundo, entre aspas, Will Smith, e em Living With Yourself, o desafio foi muito mais pensar no roteiro e em cada característica não tão física deles, ou seja, mais no roteiro. E para esse caso eu dou mérito todo para a parte técnica da série, já que do ponto de vista audiovisual é uma coisa bastante complexa também. Tanto que quando você começa a digerir e se colocar na pele dele, eu acho que esse acaba sendo o segredo desse tipo de série. Só de você se questionar o que você faria, já vale pela série toda. E é legal como eles são eficazes em mostrar os dois lados quando cada um segue para um lugar diferente. Eles não te deixam perder nada, nem te fazem supor as coisas que aconteceram. Eles só te mostram de um jeito bem objetivo mesmo. E eu gosto quando uma série é consistente desse jeito. A proposta é ser divertida, falando de uma brisa mais séria, então eu não quero ter que bolar nada nem ligar os pontos para ter que supor uma situação com base num diálogo para preencher os espaços do que eu não consegui ver. Então para eles mostrarem tudo sem precisar ser um flashback, já que eles só mostram em retrospecto o outro ponto de vista, foi a melhor escolha deles. Nesse ritmo que eles seguem, os ganchos entre um episódio e outro, como já é de costume uma estrutura de série, também funciona bem. Acho que um tipo de intensidade emocional só vai acumulando com o passar dos episódios, o que deixa tudo bastante imersivo também. Tanto que a série é boa em explicar os detalhes da rotina do Miles, dos hobbies e até como cada personagem vê o antigo ele. E esse é um ponto importante de outras séries com a fórmula até parecida com The Living With Yourself, de ser comédia e ter um problema com uma pegada mais surreal. Um exemplo que eu posso dar é Boneca Russa, que é outra série da Netflix, que foi até indicada pro Emmy há algumas semanas. No caso dela, eu sentia uma falta de explicação para a repetição que estava acontecendo. O principal obstáculo da protagonista era sair do looping da noite da festa dela, e, alerta para um leve spoiler, a série nunca se propõe a explicar o motivo disso, dessa maldição, de ela morrer na mesma noite e voltar para estaca zero. As coisas só acontecem e você, que está assistindo, vê como ela lida com tudo isso. Então em Living With Yourself o problema é ele aprender a conviver com o clone e não a existência do clone em si. Por isso não vê necessidade de explicar em nada, fora que o spa falso só faz essas coisas. Por eu saber que eu gosto de ficção científica e de ciência em geral, toda vez que uma série se propõe a explicar uma base científica para uma coisa que quebra a rotina, eu fico bastante cético. Ou eles explicam bem ou não tem por que explicar. No caso dessa série, eles só não explicam.
E tá tudo bem. Um ponto negativo que eu acho válido falar é que a história não é tão bacana assim. Apesar de você ficar entretido entre cada episódio e se imaginar convivendo com um clone seu, eu acho que o clímax da série acontece meio cedo, porque, convenhamos, a graça é a mecânica deles se esconderem um segredo. A partir de um certo episódio da série começa a acontecer um segundo plot inesperado. E eu achei bacana até, mas perdeu um pouco o foco. Acho que tem horas que ser um pouco previsível do lado de estrutura de série acaba sendo a melhor opção. Então, pra eles mudarem isso ao invés de ser uma surpresa boa, ficou meio estranho. Eu não vou dar nenhum spoiler, mas só vou falar uma coisa. Ela não é uma minissérie, então ela não tem um final tão definitivo. Ela poderia fechar ali, poderia ter algo que desse um ponto final ou que mostrasse uma coisa com mais cara de conclusão pro problema da rotina dele vivendo com um clone. Tanto que muitos pontos ali da vida dele não chegam num resultado. Tudo para no meio do caminho e a gente vê uma última cena de cada pilar da vida dele bem misturado ali no último episódio. E não é nem aquele final aberto e ambíguo. É só como se a história ficasse com uma ponta solta mesmo. Pra mim esse é o ponto mais decepcionante da série, que eu sei que é uma falha da Netflix, de alguns outros serviços de streaming, que eles tentam forçar a barra pra te vender uma segunda temporada. The Politician, que é outra da Netflix, também é uma série com um final aberto, com um gancho pra próxima, mas que sabe amarrar bem até o que aconteceu naquela temporada. Boneca Russa, que eu falei antes, também. Então o final de Living With Yourself funciona como uma abertura pro que pode ser uma segunda temporada, numa conclusão meio batida até que, assim como o resto dos pontos que eu curti, eu sei que muita gente também vai gostar. Nota 8 de 10. Assista se você curte uma série de comédia tranquila, se você tá aberto a dar uma brisada sobre você ser ou não a melhor versão de si mesmo. Esse foi mais um Review em 10, espero que você tenha gostado. E até a próxima.